Olá, um bom dia para você. Está começando o Tarobá Entrevista pela TV Tarobá de Londrina, TV Tarobá de Cascavel. E hoje a questão é a seguinte: momento de crise, momento em que diversas empresas estão revendo cronogramas, revendo investimentos, revendo planejamento e revendo estratégias. E sobre esse assunto, eu convidei o consultor Wellington Moreira para participar do programa, que está lançando um livro, Líder Tático. O livro tem tudo a ver com isso que a gente vai falar aqui no programa, que vai ser lançado inclusive aqui em Londrina no dia 11 de junho às 19 horas na Livraria Curitiba, lá no Catuaí. Está aí o livro para o nosso telespectador acompanhar, e o Wellington está aqui com a gente nos estúdios da TV Tarobá para falar um pouco a respeito desse desafio. Quer dizer, Wellington, veio essa crise, não é? Aliás, já desde o ano passado ela já começava, e as empresas se redesenhando, não é? Rediscutindo vários projetos, vários planejamentos. Um bom dia para você. O que o teu livro nos oferece? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os telespectadores da TV Tarobá. Então, o livro fala principalmente a respeito dessa importância de um novo papel da liderança, né? No Brasil, executar não é visto de uma forma positiva por boa parte dos empresários. O empresário ele gosta de pensar a estratégia e passar para alguém executar. E no livro o que eu comento é exatamente a importância de entender que pensar estratégia não é suficiente. O empresário ele também tem que colocar a mão na massa muitas vezes. Agora, colocar a mão na massa não é virar um operacional da empresa, né? Sim. Mas sim ter uma atuação de curto prazo que faça com que a empresa atinja seus objetivos, principalmente no momento turbulento como esse, né? Certo. Seria ir junto com o gestor, ir junto lá com o seu encarregado, com o seu gerente, com o seu supervisor, fazer realmente a coisa acontecer? Como é que é isso? Sim, colocar na ordem do dia um resultado de curto prazo que precisa ser atingido. Basicamente, o que caracteriza a liderança tática? Que momento que ela é importante? Primeiro, quando tem uma estratégia definida, a empresa sabe onde quer chegar e ela precisa que alguém execute. Nessa hora que chega o líder tático e fala, muito bem, o que eu vou fazer então? É isso? Coloca a mão na massa e faz acontecer. Só que às vezes a empresa não tem estratégia. Hoje é comum, inclusive. Muitas empresas esqueceram seus planos de longo prazo e estão preocupadas em salvar primeiramente 2015. Aí o líder tático é aquele que talvez não vai ficar olhando para 2016, 2017, 2018, mas garante à empresa a sobrevivência num período mais difícil, mais complexo, né? E também o que caracteriza o papel tático é, às vezes você tem estratégia, tem quem sabe o que deve fazer, mas o mercado muda de uma hora para outra. Exatamente. Exemplo clássico, né? Até 2013, a Nokia era a maior fabricante de telefones celulares no mundo. Maior fabricante, e isso durante 6, 8 anos. Em 2013 ainda, no final de 2013, ela já foi vendida para a Microsoft. Então, ao mesmo tempo que ela perde a liderança mundial para a Samsung, ela já é vendida. Assim, é uma coisa que a gente não poderia imaginar para grandes corporações anos atrás. Quiçá, né, para pequenas, né? Hoje, todo mundo tem que conseguir atingir os objetivos de curto prazo e a liderança é fundamental nesse sentido. Qual que é a diferença de tática e estratégia quando o assunto é rever, rediscutir as empresas? A ação tática ela é sempre voltada ao curto prazo. Tudo que eu faço voltado ao curto prazo tem a ver com tática. A estratégia tem a ver com longo prazo, né? A tática tem a ver com uma ação imediata, né? Resolver o problema agora. A ação estratégica, eu posso ter uma ação agora, nesse momento, mas eu não sei se ela dá esse resultado ou não. E é difícil encontrar na liderança quem consiga equilibrar o olhar de curto prazo com o de longo prazo. Aliás, é o que caracteriza grandes executivos, né? Seja uma pequena empresa ou numa grande corporação, que é saber lidar muito bem com curto e com longo. Então, ou seja, com ações táticas e ações estratégicas. Entendi. Né? Num momento de crise, como a gente estava falando, né, em que muitas empresas elas optam por cortes, né, por demissões, por revisão de cronograma, isso a gente pode chamar de tática? Sem dúvida. Sem dúvida. Preocupada com a sobrevivência ou pelo menos manutenção do seu resultado líquido esperado.
Empresa, por exemplo, num momento de bonança, às vezes ela deixa passar batido uma série de questões. Ela não se preocupa tanto com a ação tática, porque a estratégia está dando resultado, o dinheiro está entrando, os clientes estão satisfeitos. Agora, no momento de crise, tudo muda. O mercado muda, os clientes deixam de comprar sem pensar. Já começam a refletir ofertas da concorrência. Sim. Então, o nível de autonomia de gerentes supervisores era tremendo, agora já não é. E isso tudo causa um grande rebuliço. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe, grandes líderes aparecem no momento de crise. Nas crises. No momento de bonança, a gente nunca sabe se alguém é um grande líder ou ele contou com a sorte. Pode ver, grandes líderes militares que são consagrados até hoje, grandes líderes de nações, eles são lembrados por nós por causa daquilo que fizeram em períodos de crise. Né? Perfeito. E interessante que quando você fala em líderes, tanto políticos quanto militares, né, não estamos falando exatamente de guerra, é a guerra pelo mercado, né? A guerra pela sobrevivência, às vezes. E hoje em dia, a característica principal, principalmente agora nesse ano de 2015, é o fato de que algumas empresas já estavam em crise há muito tempo, só que elas estavam em crise internamente. Quando o mercado também entrou em crise, elas descobriram que estavam próximas a fecharem as portas. Então já estavam com dificuldades. Sim. Já não tinha uma atuação tática ou estratégica há muito tempo. Só que o mercado era favorável. Várias vezes eu encontrei clientes que até diziam, após um diagnóstico na empresa deles, Wellington, você tem razão, a gente tem que resolver esse problema. Mas quer saber de uma coisa? Está entrando dinheiro, estou conseguindo atingir o objetivo, vai dar muito trabalho fazer isso. Então, elas postergavam importantes mudanças porque o mercado era favorável. Certo. Nesse ano, o que ocorre? Ninguém está postergando, porque ou toma a decisão e resolve o problema agora no curto prazo, ou senão, médio e longo prazo já estarão comprometidos. Ou, quem sabe, não haverá nenhum longo prazo. Né? Exatamente. Wellington, uma coisa aqui que a gente está percebendo de mudança de comportamento, tanto de consumidor quanto de empresa, né, que é a chegada, o susto, esse fantasma da inflação. O consumidor ele tinha um hábito de consumo, ele passou a adquirir bens, serviços, etc., a partir de uma lógica de uma inflação, de uma economia estável, né, de uma inflação controlada, e de repente a inflação começa a subir. E volta aquele tempo, você deve se lembrar pelo menos do final da época da hiperinflação, em que as pessoas estocavam as coisas em casa. Imagina o que é ser líder num momento como aquele e ser líder num momento como hoje. Você lembrou bem. Alguns anos atrás, aí, até o início da década de 90, nesse período de hiperinflação entre décadas de 80 e 90, as multinacionais, quando queriam saber se alguém tinha potencial para assumir a posição de CEO mundial, eles mandavam para o Brasil. Se aquele executivo sobrevivesse no Brasil, ele estava preparado para assumir a empresa no mundo inteiro. Então, nós temos um histórico de capacidade de lidar com crise, só que jovens executivos não passaram por isso. Quem tem a faixa aí de 30, 35, 40 anos não viveu isso tão claramente como quem hoje está saindo do mercado ou está na faixa aí de 50, 55, 60 anos, né? Que viveu crises sucessivas e tinha que tomar decisões de acerto no curto prazo. Né? O que ocorre, essa grande mudança que eu percebo, é que durante alguns anos as empresas preparavam suas lideranças para cuidar dos problemas internamente. Como se relacionar com os colaboradores, cuidar do quintal. Cuidar da empresa para dentro. E hoje é importante, principalmente em um período de crise, o executivo, o líder, seja uma pequena, uma grande empresa, liderar para fora, olhar o mercado, perceber quais são as posturas que o cliente tem. E essa é uma dificuldade que esses executivos estão passando. Por quê? Porque cuidaram muito do quintal sem entrar naquilo que eu chamo de labirinto, sem perceber a mudança do consumidor que já vinha desde o ano passado. E agora, com um susto aí no final de primeiro semestre, descobrem que realmente 2015 não será um bom ano. E agora o que fazer? Na verdade, já deveriam ter feito há muito tempo. Mas se tivessem olhando para o mercado, essa mudança talvez teria sido mais rápida em boa parte das empresas. O Wellington, você falou uma coisa aí e me remeteu, naquele momento, a expressão muito usada nas empresas, nas corporações, que é zona de conforto. Não é?
quando o empresário percebe que determinados setores da empresa, eles estão cumprindo o seu papel, eles estão atingindo as metas, só que ele vê um pouco mais adiante e fala, se chegar uma crise eu quebro. Por quê? Porque esse pessoal não sabe fazer nada além disso. Desafio. Como mudar esse comportamento, essa maneira de pensar, essa cultura dentro da empresa? E mais, qual o papel do gestor, do líder nesse contexto aí? Nossa, a pergunta é fantástica. Nós temos até um nome para isso, que é o encastelamento, né? Tem muita gente que vive a realidade daquela empresa e não conhece nada fora. O grande papel de quem está à frente da organização é falar para o seu supervisor, para o seu gerente, ó, me dá tua mão aqui, vamos lá na ponta das gôndolas lá no supermercado para ver qual é o comportamento do consumidor. Vamos ver como que a senhorinha está comprando lá na loja os nossos produtos, como eles estão sendo estocados lá ou não. É fazer com que as pessoas entendam que elas não devem liderar só dentro da organização, que o papel da liderança exige um olhar para fora, e todas essas pessoas também são consumidores. Só que, como as empresas não venderam esse olhar para boa parte dos seus líderes, quando eles saem, eles não estão com o olhar preparado, não estão atentos para ver aquilo que poucos líderes da concorrência muitas vezes estão percebendo há um bom tempo. Né? Então as empresas elas ficaram em torno de 10, 15 anos só falando da liderança para dentro. E hoje, esse momento atual pede o quê? Liderar para fora. E tem muita gente perdida, sem saber o que fazer, porque ele nunca fez. Ele quer fazer, ele quer atuar para fora, mas ele não sabe. E o diretor muitas vezes diz, mas eu quero novos produtos, eu quero que você faça isso. O cidadão nunca fez aquilo. Ele nem sabe que esse olhar para fora fazia parte do escopo de responsabilidades dele. Então, o gestor, respondendo sua pergunta, o gestor que está à frente da companhia, ele tem que pegar na mão dessas pessoas que são centrais e fazê-las olhar o mercado, conversar mais sobre o mercado. Eu fui atender uma companhia na área química, que eles nunca tinham parado para conversar com os líderes sobre o negócio, juntar todo mundo e falar assim, olha, o nosso mercado, para onde que ele está indo? Como os chineses nos afetam? Qual vai ser o comportamento do consumidor daqui a 2, 3 anos? E por que não faziam isso? Porque acreditavam que todo mundo sabia lá dentro. Quem sabia é quem olhava para o mercado, que eram poucas pessoas. Né? Sim. Eu vou chamar um intervalo, Wellington, e depois eu vou colocar um exemplo prático de algo que se fazia alguns anos atrás e hoje não se faz mais. E quem não enxergou que o mundo estava mudando, ficou para trás. Daqui a pouco, aqui no Jogo Aberto, aqui no Tarobá Entrevista da TV Tarobá. Um instante só, nós já voltamos.